boa noite para você ligado em mais uma edição do Conectamente aqui pela CDL-FM. Conectamente é aquele programa que fala com quem empreende, com quem gosta de empreender, com quem quer empreender, com quem pensa em empreender ou quem gosta do tema. Por isso, a gente está toda segunda-feira à noite aqui conversando sobre esse assunto e quem faz a introdução do tema de hoje, da nossa conversa, é ele, o vice-presidente da CDL-BH, o titular desse programa, Fernando Cardoso. Diga lá, Fernandinho. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. Minas com Bahia é uma conexão super especial nesse país, ainda mais no carnaval, né, Paulo? Que cada vez está mais consolidado na nossa capital, atraindo milhares de turistas, e a gente tem uma fera, que é um dos impulsionadores desse carnaval aqui na nossa cidade. Apresenta ele aí pra gente, Paulo. Está com a gente aqui o Gé Ousado, que é fundador do bloco Baianas Ousadas. Gé, prazer de receber aqui. Prazer, muito boa noite, estamos juntos. Vamos conversar um pouquinho sobre essas ideias do carnaval, essa indústria que é o carnaval, o empreendimento, o entretenimento, que vira um negócio, né? Belo Horizonte fala em R$1 bilhão que devem ser injetados na economia do carnaval desse ano. Fernando, a primeira pergunta, como sempre, é normal, né? sua. Ganhei no sorteio de novo. Ganhei no sorteio mais uma vez. Bora lá. Gel, conta pra gente um pouco do início, né? Porque há alguns anos atrás, Belo Horizonte era uma cidade que no carnaval ficava às moscas, né? Não tinha nada. E de repente, com um trabalho que cada vez mais foi evoluindo, virou um dos melhores do Brasil. Conta pra gente um pouco dessa conexão do Baianas Ousadas com a evolução do Carnaval de Belo Horizonte. Pois é, o Carnaval de Belo Horizonte teve muitos momentos, né? É uma cidade que teve, né? Muita gente fala assim, tem uma época que a gente podia deitar pelado na Afonso de Pena que não tinha nada. Mas teve, né? Nos anos 80, teve um carnaval forte das passarelas da escola de samba, que brigava e rivalizava ali muito com o Rio de Janeiro, até a frente de São Paulo, né? Que acho que por uma infelicidade, uma falta de cuidado do poder público, ele acabou, né? E as escolas renasceram junto com o reflorescimento que os blocos de rua proporcionaram, né? A experiência de pouco mais de uma década desse carnaval ter reflorescido. E o Carnaval de Belo Horizonte, ele nasce quase junto com a cidade, né? Primeiro o bloco caricato, o bloco da cidade, que o Diabos da Luneta tem registrado na história, uma pesquisa do Abílio Barreto, né? Tá lá no arquivo do museu. Ele é datado de 1898, então quer dizer, a cidade era um bebê, né? Ele nasce praticamente junto com a cidade, né? Tinha os cursos, né? Que começaram com as carroças, depois os carros, e os Diabos da Luneta concentraram na Praça da Liberdade, desceram então a Avenida da Liberdade hoje, essa João Pinheiro, onde está aqui, a sede do CDL, né? O Baianas fez esse trajeto até 2016, desde 2013 a 2016, passando pela Afonso Pena, descendo até a Praça da Estação, que é o marco do Carnaval. Quer dizer, o marco do Carnaval está junto no Carnaval, junto com o nascimento da cidade. Então, é um Carnaval que tem história, tem muita história, tem pluralidade, tem diversidade, é um Carnaval multicultural que merece a gente ter um olhar muito atencioso para ele. Você coloca as coisas no arco do tempo e fala do surgimento dos primeiros blocos, né? Logo uma cidade criança, depois o curso, aí tem os blocos caricatos que eram tradicionais dos anos 70, 80, né? Aflitos da Anchieta, Imigrantes da Abissínia, todos eles que Lagoinha tinha o bloco. Inocente Santa Teresa. Inocente né? Santa Teresa. Fundado lá pelos Borges no Marilton, que o Rodrigo Borges tentou resgatar a Divina Banda, a Banda Santa. A Banda Santa. Isso tudo fazia parte de um carnaval que depois vem para as escolas de samba. Você fala muito da ausência de visão do poder público. Mas o novo Carnaval de Belo Horizonte, se é que a gente pode chamar de novo, né? A gente chama de novo, sim. O reflorescimento do Carnaval, ele vem a partir de um gesto de protesto que é a Praia da Estação, numa proibição de uso daquele espaço e que depois é tomado pelo povo e transformado em Carnaval. Mas o que é o clique desse Carnaval para virar um empreendimento do tamanho que ele é? Porque só o fato de ter surgido a Praia da Estação não justificaria esse boom. O que, na sua opinião, é o detonador desse empreendimento que é o Carnaval? Eu acho que foi um processo até um pouco solitário no universo. Hoje se fala-se muito, né, 2025, mas já dos últimos anos, que tem mais de 500 blocos pela cidade toda. Mas são blocos diversos, são muitos carnavais dentro de um carnaval. Você tem desde o bloco de bairro pequenininho, de uma reunião de amigos que quer ficar ali na rua dele, no bairro da cidade, faz uma parceria com um bar, com um empreendedor, com um comércio local que quer ficar ali pequeno. Há blocos que
São grandes, hoje tem os mega blocos onde o Baianas foi um dos pioneiros, né? Acho que o Baianas tem um papel nessa questão da profissionalização, porque a gente veio com tema, com conceito para o carnaval, foi um dos primeiros blocos de rua a ter um tema desde 2013, trazer a discussão, regimentar tudo em cima de um tema. Se profissionalizou, ter que colocar músicos profissionais dentro de uma banda, começamos a circular, hoje é uma das bandas que mais circula pelo carnaval do interior de Minas, mais requisitado pelos prefeitos, pelas prefeituras, é o Baianas Ousadas. Então a gente é um pouco pioneiro nesse processo todo, e quando a gente fala de sustentabilidade, um carnaval que nasce político, não significativamente ele nascer político, ele sobrevive dessa luta política. Né? A gente respeita o que se diz carnaval de luta, mas muito antes existe um carnaval que é uma tradição da sociedade brasileira secular, que é um momento da população brasileira necessário de lazer, principalmente da população menos favorecida. Né? Você vê os grandes carnavais pelo Brasil afora, Rio, São Paulo, Recife, Salvador, tem a necessidade do povo, principalmente o povo periférico, de curtir esse carnaval. E para os ricos, os que podem, tem os bailes nos clubes. Sempre existiu isso. E quando a gente vai ocupar a rua, hoje com grandes blocos, com grandes estruturas que demandam um trio elétrico de um padrão, como Trios da Bahia, contratar músicos, produção, audiovisual, equipe de comunicação, é um carnaval que custa caro. Né? A gente entrou numa discussão, eu como representante da Liga Belo Horizontina, como fundador, fui presidente, hoje sou diretor, um dos diretores, a gente trouxe uma escuta do governo do estado, principalmente, para construir uma política pública, porque a gente não tinha escuta no município. E se a gente pensar ainda em cima de uma pandemia que parou tudo, os blocos ficaram 2 anos sem acontecer, né? O que salvou os grandes blocos do Carnaval de Belo Horizonte, muita gente não gosta de ouvir isso, mas o que salvou em 2023 na retomada do Carnaval foi essa política pública do Estado trazendo CEMIG, trazendo grandes patrocinadores, senão grandes blocos não viriam como vieram bem para o Carnaval, bem estruturados, como o Baianas veio, como o Chama o Síndico veio, então Brilha veio e vários outros grandes blocos da cidade. Então tem a sustentabilidade financeira. Para manter o profissionalismo e o crescimento do Carnaval, a gente precisa ter atenção, cuidado e verdade com esse Carnaval. Existem vários carnavais dentro do Carnaval. Tem um Carnaval de luta, mas tem um Carnaval pelo Carnaval, que é uma tradição brasileira secular. De quem está disposto a fazer acontecer. De quem são os realizadores. Eu me coloco no campo dos realizadores do Carnaval. Ô, Gel, uma coisa que é interessante, uma particularidade, né? Além de carnavalesco, é jornalista, mas já trabalhou junto com a Rita Mundim. Então, uma coisa que eu queria entender, Gel, acho que você falou da parte de profissionalização desses mega blocos. Uma coisa que é importante, você falou do aspecto financeiro, com a ajuda do governo do estado, mas precisa ter uma profissionalização interna, né? É um negócio ali. Eu queria falar dessa história. Lá no início, com certeza, foi mais difícil, como todo negócio, como toda empresa, e depois com o crescimento tem as dores do crescimento que vem através dessa profissionalização. Fala um pouco sobre esse aspecto pra gente. O Baianas, a gente surgiu com um projeto de banda bem incipiente que foi profissionalizando ao longo do processo. E é bonito de você perceber que assim, os músicos fizeram parte, e alguns são amigos até hoje, eu te vou citar o meu Rodrigo Torino, que é um músico hoje da Orquestra Ouro Preto, ele toca em concertos como Valencianas, né, concerto dos Beatles da orquestra, ele fazia o carnaval com os candongueiros em Ouro Preto, quando não tinha esse carnaval. A partir do momento que um bloco se profissionaliza e mantém os bons músicos da cidade aqui para fazer o carnaval, isso dá um salto de qualidade, né? O cuidado tem que ser esse, assim, não dá para um poder público, uma prefeitura, seja, colocar todo mundo no mesmo balaio, que não é. Né? Uma banda como um Baianas Ousadas, como um Chama o Síndico, como um Beiço do Vando, como o Funk U, né? quando come Slambuza, são blocos que hoje têm uma qualidade musical diferente dos outros, sim. Porque tem profissionalismo, tem profissionais que se dedicaram, passaram, estudaram, se formaram para aquilo ali. Né? E aí esse processo todo, quando a gente vê, é legal identificar que é uma linha evolutiva, que a gente tende a caminhar para frente e não voltar mais. Né? É uma linha evolutiva que a gente tende a caminhar para frente. Eu vou pegar um pouco em cima da sua fala, quando você fala assim, nós somos hoje das bandas, dos blocos mais requisitados para ir para as prefeituras do interior. Virou um negócio, virou um empreendimento. Como é que é gerir esse empreendimento numa atividade que é peculiar? Né? Você gerir um investimento, um empreendimento que é o empreendimento da folia, é o empreendimento da festa. Como é que é fazer essa gestão? O Paulo, mais do que gerir, é entender e aprender com esse processo. Eu falo que o Carnaval de Belo Horizonte é um bebê, né, cara? É muito novo desse renascimento, né? A Bahia está celebrando 75 anos de trio elétrico esse ano, que é o grande aparato do carnaval de rua que virou a quinta maior indústria fonográfica do mundo, a Axé Music, que celebra 40 anos esse ano.
nos anos 90. Né? Então você vê a potência que tem uma festa como essa, quando ela tem cuidado, quando ela tem identidade, quando ela tem forças ali se convergindo para fazer acontecer. Sociedade civil dialogando com o poder público, com grandes patrocinadores, com grandes marcas. O potencial que esse carnaval tem, eu acredito que é esse. E a gente aprendendo nesse processo, por exemplo, hoje o Baianas ele é gerido por uma empresa que é a Laicá Produções. Eu ajudei a criar, hoje tem a Poli Paixão à frente, e que cresceu também, começou com Baianas, com a gestão de carreira do Baianas, faz até hoje, né? Temos uma parceria nessa gestão, mas produziu também o Funk U, que se tornou um grande bloco da cidade. Hoje fez a Banda Mole, que aconteceu recentemente, nos 50 anos, celebrando, tem 2 anos, organizando esse bloco de rua resistente do Carnaval de Rua de Belo Horizonte, importante. Né? Tentaram fazer com que, tirado da Banda Mole o papel de abertura do Carnaval, do pré-Carnaval, mas tem historicamente esse papel de abertura do pré-Carnaval da cidade. Então, é um processo de amadurecimento que a gente tem que profissionalizar, né? Todo momento. Então, essa gestão, a gente aprende o tempo todo como se aprimorar dentro dessa gestão. Né? E as parcerias, como foi importante. A gente teve que abrir uma produtora, para pensar numa produtora para poder gerir um bloco como esse. Né? Tem que ter todo um staff de produção, um staff de comunicação, né? Um staff artístico, musical. Então tem todos esses setores, né? Uma cartela de fornecedores quando chega o carnaval, né? É muita demanda de fornecedores também, parceiros. Eu acredito que com um bloco como Baianas a gente gera muito emprego, sem contar o que gera do carnaval de ambulantes, né? Que são empregos indiretos, muito emprego direto e direto, né? Direto e indireto dentro do carnaval. Hoje vocês são pioneiros em vários aspectos dentro do Carnaval de Belo Horizonte. Queria que você falasse um pouco desses pontos também, como que vocês trabalham essa busca por novas tendências. Queria que você falasse também como que você enxerga o Carnaval lá na frente, porque uma coisa que a gente que é do comércio aprende é que quanto mais você evolui e que você cria uma expectativa dentro do seu cliente, né? O cliente gera ali uma conexão, né? E aí ele tem uma expectativa cada vez melhor. Quero ser mais bem atendido, quero ficar mais feliz com o meu produto, e o Carnaval hoje é esse produto. E para o Carnaval de Belo Horizonte se manter, né, e postergar com esse sucesso todo, ele vai precisar de, com certeza, ir se adaptando a esse novo mundo. Como que você enxerga essa evolução? Eu vejo essa evolução como assim, ela toda tem que ser construída pelo diálogo. É igual eu falei, a política pública que o Estado tem feito foi a partir do diálogo. A gente está no momento agora, por exemplo, na Belotur, retomou o diálogo com a ente municipal, foi muito bom. Ter visto no lançamento do Carnaval, Estado e Prefeitura, as duas esferas dando as mãos em prol do Carnaval, é o que acontece em todo grande Carnaval do Brasil, acontece em Salvador, acontece em Recife, é isso, colocar as diferenças políticas e ideológicas de lado e pensar na sociedade, na cidade, que é hoje um fenômeno nesse Carnaval. É o maior evento do calendário anual da cidade, já gera uma cifra de bilhão na economia, gera renda, receita, né, temporária na cidade, ocupando hotéis, bares, restaurantes. Então eu me vejo enquanto um realizador do lado da folia, necessário de dialogar não só com o ente público, mas com a Brasel, ter uma conversa boa com a Carla. Ainda não conheço pessoalmente, já tive com ele alguns episódios, com o Marcelo, mas acho que a gente tem que se aproximar, sabe? Porque é interesse comum da cidade. A gente trata do interesse em comum da cidade. E a gente é de responsabilidade nossa que, independente de quem está no governo, na situação hoje, vai passar, daqui a pouco estão outros, é de interesse de nós, representantes da sociedade, ter o cuidado do que a gente quer para a cidade. Né? O Carnaval teve uma lei agora recentemente aprovada na Câmara, que é uma lei que tem várias lacunas, várias falhas, não teve uma escuta verdadeira com a sociedade. Eu, enquanto presidente da primeira liga regulamentada com o CNPJ, eu não fui convocado hora nenhuma pela relatora dessa lei para me escutar para a elaboração dessa lei. Ela tem várias falhas que pega desde a questão da sustentabilidade financeira quanto da aplicação do uso das marcas no Carnaval. Tem falhas sobre as questões do pré-Carnaval, que hoje o grande problema é não ter grandes espaços preparados para os grandes blocos. Os blocos se rebolam para fazer parcerias e fazer o evento de rua, que é custoso demais, ou com as casas noturnas que estão abertas ao Carnaval. Então tem vários problemas nessa lei que precisa ter muitas mudanças, muitos pontos dessa lei a serem corrigidos, e já estão sendo corrigidos pelos vereadores da oposição. Então é isso, né? Quando você não tem o diálogo, você quer pela imposição, ou às vezes buscar só o protagonismo, só aparecer, só lacrar, não é por aí, né? Quando você está falando do bem comum da sociedade, tem que ter ouvido aberto ao diálogo. E o importante que a gente tem nesse Carnaval agora é isso, esse cuidado. Qual Carnaval Belo Horizonte quer nas próximas décadas? A gente está traçando as regras agora.
É interessante você falar dessa preocupação do entendimento prático do carnaval, porque são duas visões. Uma visão que é puramente mercantilista, de cifras, e uma visão que é uma visão idílica. É o fulião que fala, olha que bom, tá aí, vão para a festa, e a gente já começa a viver esse clima na cidade. Mas o carnaval não é um carnaval só de acertos. Quais são as grandes aparas desse carnaval, já que você fala que é um carnaval que tem que ser pensado para o carnaval que queremos? Tem muitas questões, né? Igual eu falei assim, primeiro o ente público é a responsabilidade dele categorizar e mediar esse carnaval. Não é a sociedade se autodeclarar que carnaval nós temos. Né? Muitas vezes não vai inventar a roda, a gente vai pegar o exemplo de outros carnavais que estão muito mais na frente, né? Então, assim, hoje você tem dentro do Carnaval de Belo Horizonte essa pluralidade, você tem o Carnaval dos grandes blocos, que são mais profissionalizados, sim, tem um produto musical que circula mais, você tem os médios e pequenos, que são os blocos dos bairros, você tem os blocos periféricos, que tem uma demanda específica, né, porque estão fazendo a festa da periferia de Belo Horizonte, do povo que resistiu esse tempo todo. Se existe hoje samba e carnaval, vem do povo negro, do povo preto. Carnaval nasce daí, né? Eles saem dos terreiros, fundam dos barracões e você não pode falar de carnaval sem falar do samba, que é a resistência maior da cultura do carnaval desse país. Então tem todo esse papel, né? O Márcio Tata, o cara tá à frente das ligas das escolas de samba, traz esse discurso, traz muito bem, tem que se preocupar sempre com esse povo que sofreu muito na pandemia e tudo, tem essa questão, né? Você tem aí os blocos afros, né? Que também tem a sua identidade e importância na cidade, né? Tem o Angola Janga, que hoje é o maior representante dos blocos afros de Minas, que tem uma interseção, um diálogo muito grande com ele aí em Salvador, fizeram uma homenagem belíssima, costurando tudo com eles lá, que é um carnaval, a parte dentro desse carnaval. Então, esse papel desse cuidado, não dá para você pensar uma política pública, um edital, uma ação, jogando todo mundo no mesmo lugar, sem ter o devido cuidado, né, dessa categorização. Vou te dar um exemplo. Belo Horizonte, nos últimos anos, teve os palcos pelas regionais. Lá atrás, quando a Ambev já estava patrocinando os carnaval e voltou esse ano, né? A importância de você ter um dinheiro privado investido no carnaval, não mexer no orçamento público, vem daí. Você consegue construir ações que vai beneficiar toda a cadeia da cidade, principalmente os artistas. Tinha um edital de seleção para artistas, tanto de bandas de bloco, quanto artistas locais para tocar nos palcos. No palco da Praça da Estação, palco na Savassi, o palco na Praça 7. O cachê, se não me engano, do último edital era de 7 mil, independente do tamanho da banda. Salvador já gera um cachê do Carnaval de Salvador categorizando. Se é banda de renome, se é banda formato pequeno, se é banda orquestra. São categorizados com valores distintos. Aqui não. Baianas tem uma estrutura de 15 profissionais, disputam o mesmo cachê que alguém apresentar um trabalho solo, um trio. Então. Isso é não ter atenção com o mercado. Você olha, a gente chama, né? Eu sou pesquisador afro-brasileiro também, fiz minha pós nisso, e a Benilda de Brito fala um negócio assim, existe dentro da questão, principalmente do racismo, que a gente chama de discriminação positiva. É tratar diferente quem é visto diferente. Né? E não colocar todo mundo como igual. Senão você comete o crime de igualar as desigualdades, que é talvez o pior de todos. E infelizmente isso ainda acontece no carnaval. Bom, a gente chegou no final do nosso tempo aqui, foi rápido, a gente tem que marcar com já outras prosas. São interessantes essas conversas, principalmente porque a gente está falando trazendo uma visão de um carnaval que é um carnaval empreendedor, é um carnaval empresa, um negócio, que vem revestido do entretenimento, do lazer, da folia, mas é um negócio. E as pessoas têm que ter coragem para falar isso de maneira bem franca e bem aberta. Que bom que a gente pôde conversar com você. Mas antes de te agradecer, e você vai me ajudar a avaliar, o Fernando ele fica ouvindo tudo e depois ele tem que fazer uma prova final, que é o resumo da nossa prosa, ele faz agora. Bora lá então, Paulo. Paulo, no mundo dos negócios, o que a gente aprende é que o resultado que a gente tem é consequência do que a gente faz. Então o carnaval é realmente, como o Gel falou, um grande fenômeno que atrai R$ 1 bilhão para a cidade, milhões de pessoas participando de um evento como esse. E eu acho que com uma estrutura muito forte e com um aspecto da jornada do cliente muito especial. As pessoas têm
cada vez mais paixão pelo Carnaval de Belo Horizonte. E a consequência disso é que elas gastam mais e isso fica para a cidade, né? Um número que é interessante, Belo Horizonte, mais de 70% do PIB da cidade vem do comércio e serviço, mais de 80% dos empregos. E aí quando a gente tem um evento tão forte como esse, a cidade de Belo Horizonte ganha como um todo, diretamente para alguns segmentos e indiretamente para a cidade inteira. Jean Osado, fundador do Baianas Ousadas, homem do carnaval, homem da cultura, homem da agitação. Da área econômica. Da área econômica também. E durante o ano inteiro, a preocupação dele não se resume aos dias de folia. É o ano inteiro preocupado com temas como esse, que são temas caros ao entendimento da nossa vida, da nossa cultura, do nosso povo. Muito obrigado por estar aqui nessa prosa com a gente. Obrigado, CDL, por esse espaço, né? Gostei demais dessa prosa, poxa, é necessário. Essa discussão, ela precisa ser aprofundada, ela é muito necessária para o Carnaval continuar sendo a beleza que é esse Carnaval de Belo Horizonte para o Brasil todo. Nós vamos te chamar mais vezes para a gente falar do Carnaval fora do Carnaval, que aí tem mais assunto para conversar. Com todo prazer. Para você que nos acompanha até agora, muito obrigado por ter dedicado um pouquinho do seu tempo aí para essa nossa prosa no Conectamente. A gente termina por aqui. Daqui a pouquinho, na Multiprosa, a plataforma da CDL, todo esse conteúdo disponível. Nos streamings também de podcasts, você vai poder nos acompanhar. E não se esqueça, quer mandar crítica, opinião, sugestão, fala mal do Fernando Cardoso, conectamente@cdlbh.com.br. Ótima segunda-feira, ótima semana.